Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre Aristóteles. Aristóteles, a origem desse trabalho é a Wikipédia. Aristóteles estagira 384 a.C., nascido em Atenas, falecido em 322 a.C. Foi um filósofo grego, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grego. Aliás, professor de Alexandre o Grande. Vamos falar hoje de Aristóteles. Aristóteles nasceu em 384 a.C. em Atenas, falecido em 322 a.C. Foi um filósofo grego, aluno de Platão, professor de Alexandre o Grande. Seus escritos abrangem diversos assuntos, como a física, a metafísica, as leis da poesia e do drama, a música, a lógica, a retórica, o governo, a ética, a biologia e a zoologia. Juntamente com Platão e Sócrates, professor de Platão, Aristóteles é visto como um dos fundadores da filosofia ocidental. Em 343 a.C., torna-se tutor de Alexandre da Macedônia, na época com 13 anos de idade, que será o mais célebre conquistador do mundo antigo. Em 335 a.C., Alexandre assume o trono e Aristóteles volta para Atenas, onde funda o Liceu. O nascimento de Aristóteles aconteceu no ano de 384 a.C., em Estagira, Calcídica, Grécia Antiga. Sua morte foi em Calcis, na ilha Eubéia, no ano de 322 a.C. Sua ocupação, filósofo-professor. A sua escola de tradição era a escola peripatética, aristotelismo. Principais áreas: física, metafísica, poesia, astronomia, biologia, psicologia, ética, retórica, artes e política também. Aristóteles era filho de Nicômaco, amigo e médico pessoal do rei macedônio Amitas III, pai de Filipe II. É provável que o interesse de Aristóteles por biologia e fisiologia decorra da atividade médica de seu pai e pelo tio, e que já remontava a 10 gerações. Segundo a compilação bizantina Suda, Aristóteles era descendente de Nicômaco, filho de Macaão,
filho de Esculápio. Com cerca de 16 ou 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas. Era o maior centro intelectual e artístico da Grécia. Como muitos outros jovens da época, foi para lá prosseguir os estudos. Duas grandes instituições disputavam a preferência dos jovens: a escola de Isócrates, que visava preparar o aluno para a vida política, e Platão e sua academia, com preferência à ciência, episteme, como fundamento da realidade. Apesar do aviso de que quem não conhecesse geometria ali não deveria entrar, Aristóteles decidiu ir para a Academia Platônica e nela permaneceu 20 anos, até a morte de Platão. No primeiro ano da 108ª Olimpíada, 348 a.C. Em 347, com a morte de Platão, a direção da academia passa para Espeusipo, que começou a dar ao estudo acadêmico da filosofia um viés matemático, que Aristóteles, segundo a opinião geral, um não matemático, considerou inadequado. Assim, Aristóteles deixa Atenas e se dirige, provavelmente, primeiro para Atarneu, convidado pelo tirano Hérmias, e em seguida a Assos, cidade que fora doada pelo tirano aos platônicos Erasto e Coristo, pelas boas leis que lhe haviam preparado e que obtiveram grande sucesso. Durante 347 a.C. e 345 a.C., Aristóteles dirige uma escola em Assos, junto com Xenócrates, Erasto e Coristo. Xenócrates, Erasto e Coristo. E depois, em 345 para 344 a.C., conhece Teofrasto e, com sua colaboração, dirige uma escola em Mitilene, na ilha de Lesbos, e lá se casa com Pítias, neta de Hérmias, com quem teve uma filha, também chamada Pítias. E Nicômaco. Entre 343 e 342 a.C., Filipe II escolhe Aristóteles como educador do seu filho Alexandre. Então, com 13 anos, por intersecção de Hérmias. Pouco se sabe sobre o período da vida de Aristóteles entre 341 a.C. e 335 a.C., ainda que se questione o período de tempo da tutela de Alexandre. Alguns estimam em apenas 2 ou 3 anos e outros em 7 ou 8 anos.
Em 335 a.C., Aristóteles funda sua própria escola em Atenas, em uma área de exercício público dedicada ao deus Apolo Liqueios, daí o nome Liceu. Os filiados da escola de Aristóteles mais tarde foram chamados de peripatéticos. Os membros do Liceu realizavam pesquisas em uma ampla gama de assuntos, os quais eram de interesse do próprio Aristóteles: botânica, biologia, lógica, música, matemática, astronomia, medicina, cosmologia, física, história da filosofia, metafísica, psicologia, ética, teologia, retórica, história política do governo e da teoria política e as artes. Em todas essas áreas, o Liceu coletou manuscritos e, assim, de acordo com alguns relatos antigos, se criou a primeira grande biblioteca da antiguidade. Em 323 a.C., morre Alexandre. Em Atenas, começa uma forte reação antimacedônica. Em 322 a.C., por causa de sua ligação com Alexandre, Aristóteles foge de Atenas e se dirige a Cálcides, onde sua mãe tinha uma casa, explicando: eu não vou permitir que os atenienses pequem duas vezes contra a filosofia, uma referência ao julgamento de Sócrates em Atenas. Aristóteles morre em Cálcis, na ilha Eubéia, de causas naturais naquele ano. Ele nomeou como chefe executivo seu aluno Antípatro e deixou um testamento em que pediu para ser enterrado ao lado de sua esposa. Campos de estudos de Aristóteles. A filosofia de Aristóteles dominou verdadeiramente o pensamento europeu a partir do século XII. A Revolução Científica iniciou-se no século XVI e somente onde a filosofia aristotélica foi dominante é que sobreveio uma revolução científica. As afirmações científicas de Aristóteles são totalmente desmentidas nos dias de hoje. A principal razão disso é que nos séculos XVI e XVII, os cientistas aplicaram métodos quantitativos ao estudo da natureza inanimada. Assim, a física e a química de Aristóteles são irremediavelmente inadequadas em comparação com os trabalhos dos novos cientistas. Apesar do alcance abrangente que as obras de Aristóteles gozaram tradicionalmente, os acadêmicos modernos questionam
a autenticidade de uma parte considerável do corpo aristotélico. Lógica. A lógica de Aristóteles, que ocupa 6 de suas primeiras obras, constitui o exemplo mais sistemático da filosofia em 2000 anos de história. Sua premissa principal envolve uma teoria de caráter semântico desenvolvida para ele, para servir de estrutura para a compreensão da veracidade de proposições. Foi por meio de sua lógica que se estabeleceu a primazia da lógica dedutiva. Aristóteles sistematizou a lógica, definindo as formas de interferência que eram válidas e as que não eram. Em outras palavras, aquilo que realmente decorre de algo e aquilo que só aparentemente decorre. E deu nomes a todas essas diferentes formas de interferências. Por 2000 anos, estudar lógica significou estudar a lógica de Aristóteles. A lógica, como disciplina intelectual, foi criada no século IV a.C. por Aristóteles. Sua teoria do silogismo constitui o cerne de sua lógica e, através dela, tenta caracterizar as formas desse logismo e determinar quais deles são válidos e quais não são. Isso conseguiu com bastante sucesso. Como primeiro passo no desenvolvimento da lógica, a teoria do silogismo foi extremamente importante. Falaremos das outras áreas de Aristóteles no próximo encontro. Esta série se compõe desses estudos sobre Aristóteles e esta é a série 1 que estamos estudando em decorrência do nosso curso de filosofia com o Dr. Marc André da Rocha Kep. Abraço a todos. Namastê.